honrar pai e mãe não significa atender todos os desejos e expectativas deles. Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu estava aí preparando café da manhã, crepioca recheada, e estava meditando sobre honrar pai e mãe. Vamos falar um pouco sobre isso? Honrar pai e mãe, como ensina a Bíblia em Efésios capítulo 6, não significa atender todos os desejos e expectativas deles. Honrar é reconhecer o valor, a autoridade, o papel que eles têm na nossa vida. E quando nós somos... Efésios 6 diz assim: obedeçam a vossos pais, honrem pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tenham dias prolongados na terra. Quando nós somos crianças, nós obedecemos praticamente irrestritamente. Claro, se houver abusos, a criança deve receber socorro, mas é uma obediência praticamente cega. A partir dos 18 anos, o indivíduo começa a responder por si só, pela lei. Mas a questão da maturidade, ela tem mudado nas últimas gerações. A OMS, ela tem classificado que a juventude começa aos 24 anos agora. Não é mais 18 não, começa aos 24 anos. Então, até antes dos 24, essa geração atual ainda é adolescente. Porque hoje em dia, de modo geral, demora-se mais do que antigamente para amadurecer. Digamos então que até os 24 anos o indivíduo deve ter a sua autonomia total. Espera-se, né, que alcance a sua independência de uma forma saudável até os 24 anos. E essa independência, ela deve ser totalmente respeitada pelos pais nas suas escolhas, né? Então, com a maturidade, o indivíduo, ele deve fazer as suas escolhas e assumir as consequências dessas escolhas. Mas é importante saber que honrar pai e mãe vai além de obediência. E essa honra não é exatamente obediência. Honrar é agir com respeito, com cuidado, com gratidão. Inclusive, quando nós pensamos de forma diferente dos nossos pais. Às vezes, o indivíduo, quando já mais maduro, ele vai ter que seguir por caminhos que os seus pais não compreendem e não apoiam. Mas tanto pais como filhos têm que compreender que o caminho é individual. Deve haver respeito de ambos os lados. A responsabilidade das escolhas é do filho e deve ser respeitada. O bônus e o ônus também é do filho. Assim como o fato de um pai não compreender aquela escolha dele deve ser respeitada. O fato do seu pai não compreender ou não concordar deve ser respeitado. Para um filho que já está alcançando a maturidade, deixar que os pais escolham tudo por ele não é honrar. Porque a verdadeira honra, ela está ligada ao amor, à consideração. Enquanto pequenos, o indivíduo obedece praticamente e estritamente, mesmo sem entender completamente. Mas quando cresce, ele precisa fazer as suas escolhas e arcar com as consequências dessas escolhas. E os pais têm que respeitar as escolhas dos filhos. Malaquias 6 também fala, né, que os corações dos pais serão convertidos aos filhos, os corações dos filhos serão convertidos aos pais.
E sabemos que posteriormente isso viria a acontecer através de Jesus. Talvez você tenha sido ferido pelos seus pais, porque eles, por sua vez, foram feridos pelos pais deles e replicaram isso. Talvez eles tenham sido extremamente exigidos, então se tornaram pais excessivamente exigentes. Talvez seu pai teve um pai alcoólatra, então se tornou um pai alcoólatra e negligente. Talvez sua mãe não teve uma mãe e se tornou uma mãe ausente, que só trabalhava, que não te dava atenção. Talvez você tenha, uma mãe que foi abusada e se tornou uma mãe super protetora. E por aí vai. Talvez seus pais não tenham sabido te dar limites e isso até contribuiu para que hoje você seja um pouco egoísta, genioso. Mas nós devemos nos lembrar que honrar é ter consideração, é amar, é compreender, é cuidar, é respeitar a história dos seus pais, acima de tudo. E acima de tudo ser grato e saber perdoar. A obediência a Deus, ela sempre vem em primeiro lugar. E é preciso entender que os pais fizeram o melhor que eles puderam. Muitas vezes eles juntaram seus cacos e assumiram a paternidade e a maternidade. Muitas vezes eles tiveram que superar tantos desafios de uma época em que as dificuldades eram diferentes, eram outras. Às vezes eles tiveram que só tentar sobreviver mesmo. Muitas vezes seus pais foram filhos feridos, negligenciados, incompreendidos e ainda assim eles tiveram que assumir a paternidade e a maternidade. Sim, muitas vezes eles erraram com você, mas honrar é ter gratidão, é reconhecer que eles fizeram o melhor que conseguiram. Você não pode cobrá-los por algo que eles não conseguiram fazer. Talvez seus pais não tenham nem te assumido. Talvez sua mãe não te assumiu e isso dói muito. Mas eles te deram a vida, então honre e perdoe. Em primeiro lugar, nós devemos obedecer a Deus. E a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. E nós podemos honrar os nossos pais sem deixar de seguir a verdade e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Você não precisa deixar de tomar decisões que eles não compreendem. Mas vocês precisam estar em paz, conversar, se acertar, colocar limites nas relações, se perdoarem. Se você foi um filho rebelde, por exemplo, peça perdão. E se eles não perdoarem, se guardarem rancor, deixe nas mãos de Deus, porque Deus trabalha. Ah, como Ele trabalha. O versículo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa e diz, então tereis dias prolongados na terra. E não são apenas muitos dias. O que isso quer dizer? A promessa é que a vida seja mais longa. Mas longa porque nós somos preservados quando nós vivemos em ordem, respeito e obediência aos princípios de Deus. E assim nós temos uma alma tranquila, uma consequente qualidade de vida. Não se trata apenas de quantidade de anos, mas também de vida plena, em paz, equilíbrio. As relações familiares saudáveis,
que trazem menos conflitos, menos mágoas, menos doenças, porque tantas doenças que nós temos são psicossomáticas e elas são a expressão das dores da nossa alma. Esses dias prolongados na Terra, eles também podem ser entendidos como a estabilidade das gerações que vêm, das nossas gerações, ou seja, famílias que honram seus pais constroem bases sólidas que se estendem aos filhos, aos netos, aos bisnetos. Quando nós aprendemos a honrar os nossos pais, nós aprendemos também a honrar a Deus, a honrar a autoridade, a ordem divina. Isso gera frutos na nossa vida que se estendem pela nossa vida toda e pelas nossas gerações. Nós podemos enxergar dias prolongados na Terra como uma promessa de vida mais longa, abençoada e com um legado duradouro. E o que nós podemos fazer quando nós não sentimos o amor dos nossos pais, a aceitação dos nossos pais? Nós podemos receber o amor de Deus, que excede a todos, excede a todo amor. Muitas vezes nossos pais nos amam, mas cometem erros, nos amam, mas não sabem demonstrar. Não nos amam como deveriam às vezes, mas existe um amor maior, que supera tudo e a todos, e este amor está em Deus. E quando você recebe esse amor, você percebe esse amor, ele inunda todo o seu ser. E você não fica mais esperando o amor incondicional das pessoas, nem dos seus pais, porque só Deus tem esse amor. E você não fica mais esperando a aceitação, os aplausos. Agora você passa a transbordar esse amor para a vida das pessoas. Esse amor que vem de Deus, porque por si só ninguém tem esse amor para dar. E nada pode te separar desse amor. A Bíblia diz em Romanos 8, 38 e 39... Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba hoje esse amor. Receba hoje Jesus como seu Salvador e Senhor. Não duvide do que Ele faz. Porque Efésios 2, 4 e 5 diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Se arrependa e seja vivificado hoje. Sinta essa vida de Deus pulsar dentro de você. Vamos orar? Eu convido você a fechar seus olhos agora para nós orarmos e depois você volta aí o vídeo um pouquinho para ver o final da crepioca. Te damos graças, Senhor, por enviar teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Te damos graças por aqueles que estão recebendo o teu amor nessa hora em que me ouvem. Nos ensina, Senhor, a honrar os nossos pais. Ajuda aqueles que ainda devem obediência aos seus pais. Ajude os pais também a cuidarem dos seus filhos e amarem, a terem sabedoria, discernimento. Abençoe aqueles que estão permitindo que Cristo seja o Senhor das suas vidas. Nós queremos isso, que Tu sejas o nosso Senhor. Nos encha do Teu Espírito Santo. Nos transborda do Teu amor incondicional. Traz libertação, Senhor, para aqueles que precisam de libertação de vícios.
Abençoe as famílias para que estejam unidos, Senhor, para que estejam em paz. Traz provisão para aquele que está necessitado, Senhor, de coisas materiais, de um trabalho, Senhor. Abre as portas, mostra essas portas para eles, Deus. E cura, Senhor, traz a cura, Pai, traz a cura divina para os corpos, para as almas, Senhor. Cura nesta hora, Deus, com o teu poder, Senhor. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós cremos, ó Deus. E oramos, Pai amado. Acalma as tempestades, trabalha nos corações que precisam ser trabalhados, nas relações de pais e filhos, Senhor. Nas relações, às vezes, de criança, de quando criança, que até hoje, Senhor, traz essas consequências, traz os traumas. Mas trabalha nesse dia e nessa hora, Senhor, trazendo cura, Deus, restabelecendo as relações, Senhor. Nós te pedimos, Deus, e que possamos agradar ao teu coração e glorificar o teu nome, Senhor. Pedimos tudo isso e já te agradecemos para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.